Boa noite a todos. Cumprimento o vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Max, membro da comissão, vereador Elaine, os demais vereadores da casa, o prefeito Agenor Ave, o contador da prefeitura Ademir e os servidores da casa, os demais presentes e quem nos acompanha pela internet. Eu convido aqui o prefeito Agenor e o contador Ademir para sentarem conosco aqui às mesas da Câmara. Como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, gostaria de esclarecer que a transparência no setor público é um pilar fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e democrática, permitindo que a população acompanhe a destinação dos recursos públicos. Entendo que é um dever de todo gestor público e agente político simplificar os meios de acesso às informações, promovendo uma transparência ativa, pois esses dados e essas informações não pertencem ao prefeito, ao vice, ao presidente da Câmara, à proprietária do sistema de gestão. As informações pertencem ao povo, à população laurentinense. Informo que a divulgação desta audiência pública foi realizada através de convite e edital de convocação disponibilizado no site e nas redes sociais da Câmara, bem como no Diário Oficial do município. Sendo assim, neste ato, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, declaro aberta a audiência pública e informo que a referida audiência tem como objetivo discutir e avaliar o cumprimento das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2024, na forma que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000, e comunico que durante a apresentação será disponibilizado um espaço para perguntas e esclarecimentos de dúvidas, devendo as perguntas serem exclusivamente referentes ao assunto da audiência. Dando início, passo aos trabalhos para o contador da Prefeitura, Ademir, que irá apresentar a audiência. Quer passar o prefeito primeiro? Prefeito Agenor, quiser fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Primeiramente, quero cumprimentar então o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Carmo Nardelli Júnior, vereador Eilane, vereador Max, vereador Vanildo, vereador José, nosso contador Ademir, que irá fazer a apresentação e demonstração, avaliação dos cumprimentos das metas fiscais. Saudar presentes, secretária Nérida, de administração, demais presentes, que nos acompanham pelas redes sociais. E só dizer, então, da importância, dessa audiência pública do quadrimestre, que tem como objetivo, de fato, é segurar o princípio da publicidade, é segurar a transparência dos gastos públicos, para que possa ser compartilhado com vereadores, com a população, para que a gente possa também apresentar nossas ações governamentais. Então, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, obrigado por esta casa, por realizar a primeira audiência pública dessa nova Câmara de Vereadores. Então, passo a palavra para o contador Ademir, que ele possa conduzir os trabalhos. Obrigado. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero dizer que a gente vem fazer a apresentação das metas fiscais representando a administração pública, né? Então, poderia ser feito por outro servidor, mas nesse ato o executivo indicou a minha pessoa fazer a apresentação. Então, também quero agradecer à administração pela confiança e vou tentar ser o mais claro possível e, se puder responder as perguntas que surgirem, eu já ficarei contente, estarei disposto a responder dentro daquilo que a gente for apresentando, todas as perguntas e dúvidas de vocês. Lembrando que nós estamos fazendo a avaliação do terceiro quadrimestre de 2024. Então, basicamente, seria toda a avaliação do ano de 2024, certo? Essa audiência pública, ela tem na legislação no artigo 9º, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, questão mais teórica, então, para a gente entender um pouco, porque
há tempos atrás eu fazia a apresentação e eu parei um pouco de fazer, a Elaine fez também, outros servidores apresentaram também a audiência pública. E para os novos vereadores, talvez é algo assim que ainda demanda um pouco de conhecimento na questão da apresentação. Lembrando que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela foi inserida, né, no nosso ordenamento jurídico para estabelecer de um modo geral as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Eu escrevi aqui que ela trata, então, do mecanismo, né, de controle fiscal inserido pela lei. Essa audiência pública, ela é de uma forma mais genérica, tá? Porque a lei de responsabilidade fiscal, ela não é bem específica, ela trata da apresentação de avaliação da receita, despesa e dívidas da administração. Tá, aqui tem do administração, o estagiário errou o do aqui. Então, e essa audiência ela é realizada de forma quadrimestral, conforme está na Lei de Responsabilidade Fiscal, nos meses de fevereiro, maio e setembro. Então, a avaliação do primeiro quadrimestre é feita em maio, do segundo quadrimestre em setembro, e agora a terceira avaliação no mês de fevereiro. Então, na prática, a apresentação dos relatórios de execução orçamentária e, consequentemente, cumprimento das metas fiscais que são realizadas pelo Poder Executivo. Ou seja, então, apresentando os resultados de receitas, despesas e dívidas. Quero fazer uma consideração aqui, que hoje a gente está avaliando aquilo que foi previsto em 30/8/2023, certo? Então, veja que foi, a LDO ela foi elaborada lá em agosto, julho, agosto, a gente elabora a LDO. E no dia 30/8 teve audiência pública, onde foi aprovada pelos participantes da audiência a LDO 2020 para 2024, e através depois de uma análise do Legislativo, ela teve aprovação em 19/10/2023, a Lei Municipal 1527, aprovou essas metas fiscais. Então, as metas fiscais são anexos que compõem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? E lá naquela época, então, como que a gente tem base, o que será avaliado, né, na audiência pública? Naquela época, e na LDO, a gente fixa metas fixadas na LDO. A gente fixou receita corrente bruta, receita corrente líquida, receita de capital, despesa corrente, despesa de capital, o resultado primário, o resultado nominal, as receitas financeiras, que são as receitas com juros, né, de aplicações bancárias, despesas financeiras, transferências financeiras, renúncia de receita, investimentos, gastos com saúde, gastos com o pessoal do executivo, gastos com o pessoal do legislativo, aqui não seria gasto com educação e sim a aplicação no ensino, transferência para a Câmara de Vereadores, dívida pública consolidada e dívida consolidada líquida. Em suma, é aquilo que eu relatei antes, que a gente vai analisar receita, despesa e dívida. Tá? Então, essas metas foram fixadas na LDO e agora, a cada quadrimestre, foram avaliadas, né, no primeiro e segundo quadrimestre já foram avaliadas, e agora a gente vai fazer a terceira avaliação dessas metas para ver o cumprimento ou não daquilo que foi estabelecido na LDO 2024. Lembrando, pessoal, que, como eu citei anteriormente, a LDO foi elaborada em julho de 2023, para todo um ano de 2024. Então, veja que, antes mesmo de começar a valer em janeiro, ela ficou 6 meses já de previsão, coisas que, de repente, a administração, no decorrer do próprio ano de 2023, mudou algumas ações, alguns programas. Então, aquilo que foi previsto, pode ser que lá em janeiro já tinha mudado bastante coisa, né? E aí não tinha como alterar só durante o decorrer do exercício. Então, é bem complexo você fazer uma previsão para o ano seguinte, sendo que você utiliza até o mês de junho para fazer essa elaboração, e depois tem mais 6 meses ainda de despesa que você tem para analisar, né? Mas alguns números são de estimativas ficaram bem próximos daquilo que a gente fixou. Por exemplo, a arrecadação é o primeiro item que a gente vai tratar aqui. Olha só, a arrecadação inicialmente prevista para o ano de 2024, 53.121.600. Nós arrecadamos 53.119.317. Ou seja, faltou R$ 2.283 para atingir aquilo que a gente fez a previsão, né? Então, acho que praticamente 100% foi atingida a meta
de arrecadação, né, que foi previsto. Em termos de a receita, ela é dividida em receita corrente e receita de capital, certo? A receita corrente, ela é utilizada para as despesas correntes, despesas com manutenção da administração pública e também para investimentos, né? A receita de capital, ela é exclusivamente arrecadada para investimento em despesa de capital. Então, a receita corrente, nós tivemos uma previsão de 49.521.600 e arrecadamos 47.357.317. Na receita de capital prevista 3.600.000, foi arrecadado 5.762.000. Essa receita corrente, ela teve uma frustração de 2.164.000. A principal receita que causou isso foi a não arrecadação do FPM e do ICMS, quase mais de 2 milhões ali, embora algumas receitas arrecadaram uma maior e acabaram compensando um pouquinho o déficit do FPM e do ICMS. Tá. Em termos de receita de capital, foi projetado o governo com convênios com o governo federal e estado e transferências especiais, visando a execução dos seguintes projetos: construção de uma clínica de fisioterapia, 1 milhão, construção do prédio do Corpo de Bombeiros, 1 milhão, e pavimentação de ruas, 1.600.000. Foi efetivamente arrecadado a quantia de 5.762.000, sendo 2 milhões via operação de crédito destinado à pavimentação, drenagem e sinalização das ruas Irmã Maria Vosani, Antônio Moacir Poçamai, José Alexandrini, Arcângelo Ave, Maria Campestrini e Adelício Venâncio da Rocha. 1 milhão de emenda parlamentar federal para a pavimentação das ruas Prefeito Armelindo Rosa, trecho 2, e Arcângelo Ave. E 387.000 do Estado para aquisição de uma retro, e 1.725.000 transferência do Estado para aquisição de uma escavadeira, de um caminhão, caçamba e uma mini carregadeira. 500.000 de emenda parlamentar destinada à pavimentação da Prefeito José Tambosi e 150 para a pavimentação da rua Frei Tito. O FPM aqui eu trago um comparativo para vocês, só mais a título de conhecimento, do ano, um comparativo de 2023 para 2024, quanto que o município arrecada por mês de FPM. Tá? Então, no mês de janeiro nós tivemos 11% a mais do que janeiro de 2023, né? Em fevereiro 11% a mais do que fevereiro de 2023 e assim por diante, né? E aqui no total do ano, então 2024, nós tivemos 14,69 a mais de FPM em relação ao ano de 2023. Esse gráfico aqui, ele mostra praticamente todo ano qual é o mês que mais arrecadamos FPM. São os meses de fevereiro, junho e depois novembro e dezembro. Então, esses meses aqui, julho, agosto, setembro e outubro, são os piores meses para a administração em termos de arrecadação. Tá? Esses 4 meses aqui. E essa curva, ela vem se demonstrando ano após ano. Tá? Lembrando que o FPM ele é aprovado por uma decisão do TCU. Né? A gente recebe o repasse 25% do que é arrecadado de imposto de renda e de IPI no país, distribuído para os municípios. Então, todos os municípios recebem, é feito a fatia, 25% do retorno aos municípios, e daí cada município tem o seu coeficiente e acaba recebendo o FPM com base no coeficiente. O coeficiente aqui, além de alguns requisitos, algumas bases de cálculo, ele tem também a faixa de habitantes. Então, até 10 mil habitantes, 10.188, o coeficiente é 0,6. Isso significa que todos os municípios até 10.188 habitantes vão receber o mesmo valor de FPM, independente se tem 1.000 habitantes ou tem 10.188. O FPM vai ser o mesmo para todos os municípios. Tá? Então, aqui eu trago um exemplo. A Agrolândia tem 10.990. Ele passou para o coeficiente 0,8. Então, ele teve um percentual maior. Lajeado Grande, com 1.702 habitantes, ele tem o mesmo índice que Laurentino, com 7.932. Tá? Então, Lajeado Grande e Laurentino recebem o mesmo valor de FPM, receberam em 2024. A nossa variação do FPM ela vem caindo ano após ano, porém em 2024 ela aumentou um pouquinho a nossa variação.
ficou 0,07 a mais do que os anos anteriores. Sempre vinha caindo a variação. Obviamente, os municípios que vão passando da faixa habitacional acabam ganhando mais, e os outros municípios que não chegam a 10 mil habitantes acabam perdendo o FPM, né? O ICMS, nós também tivemos uma arrecadação de 13% a mais do que o ano de 2023, e o ICMS ele mantém sempre uma mesma curva mensal, tá, de arrecadação, em torno de 1.100.000 reais por mês. O ICMS, nós não vamos entrar aqui na questão de como que se calcula o ICMS, que é bem complexo, né? Mas eu resumi aqui. Tem um índice, né, o valor adicionado, que ele dá retorno para o município, que é a questão de notas fiscais emitidas no município, com geração de ICMS. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, o que vai no valor adicionado nosso? A empresa de tributação normal, o que sai de mercadoria com ICMS, por exemplo, R$1.000, e o que entra de mercadoria com ICMS, R$900. O valor adicionado é só os R$100, só essa diferença. As notas fiscais de produtor rural, tudo que tem saída de produtor rural, ela vai o valor 100% para o valor adicionado. Não é que volta 100% de ICMS, ele vai para o valor adicionado, que ele vai depois dar um retorno para nós de ICMS, né? E as empresas do Simples Nacional, 32% da receita bruta vai para o valor adicionado. Tá? Esses são os 3 itens que vão para o valor adicionado. Tá? Mas agora vamos lá, o nosso valor adicionado, em 2022, ele é sempre 2 anos antes. Então, o de 2022 foi base para retorno em 2024. Então, nós tínhamos um índice de retorno de ICMS para o ano passado de 0,072493. Nós tivemos uma redução em relação ao ano anterior. E ficamos em 17º na região da MAV em termos de retorno de ICMS. Tá? Para esse ano, nós caímos ainda no retorno, menos 9,9. Só que nós vamos passar para a posição 15º dentro da AMAV, em termos de retorno de ICMS. Tá? Os outros municípios provavelmente caíram um pouquinho também, caíram mais do que a gente. Isso aqui é o que foi movimentado em 2023, é a base para retorno agora desse ano. A base do ano passado vai servir para a arrecadação de 2026. E a base desse ano, tudo que for tirado nota esse ano, vendido esse ano aqui no município do Anitino, vai ser a base para retorno do ICMS 2027. Tá? Para a gente fazer essas previsões de receita e de despesa e depois fazer o cumprimento das metas, né? Agora, para esses, desde 2022, tem mais o índice de ICMS da educação, que também entra nos critérios de retorno do ICMS. Tá? Então, através dessa lei aqui, ficou definido que 75% do ICMS é com base no valor adicionado, que retorna aos municípios. 10% do ICMS da educação. Isso era lá em 2022. A cada 2 anos aqui, vai mudar. Então, para esse ano, vai ter um acréscimo de 1,5. Então, esse ano, o retorno vai ser, o índice vai ser 13,5. Né? Não, aqui é 2 pontos para esse ano. Então, vai ser 12% aqui para esse ano, o retorno do ICMS. Daqui 2 anos vai ser 13,5%, e assim vai, até chegar a 15% o limite. E esse aqui que era 15% em partes iguais, então todos os 295 municípios vão receber 15% do retorno do ICMS em partes iguais. Mas como que se dá esse retorno? Mais uma regrinha. Para vocês terem uma ideia de todo o ICMS recolhido no Estado, 75% fica com o Estado. E 25% retorna aos municípios. Tá? Desses 25% que cabem aos municípios, 15% é dividido igual, 15% é dividido em partes iguais, tá? E os outros são divididos 73% com base no VA, no valor adicionado, esse carinha aqui, que gerou esse índice, tá? E 12% pelo índice da educação. Aí o índice da educação é bem complexo, não vamos nem entrar no mérito de como é que chegam a esse índice da educação, que é bem mais complexo. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, de cada 1.000, eu fiz um exemplo aqui, para cada R$1.000 recolhido de ICMS no Estado, 750 fica com o Estado e 250 vai retornar aos municípios. De que forma? R$250 vezes 15%, 37,5, dividido pelos 295 municípios.
Então, cada município vai ter 0,12 centavos, 13 centavos, parte fixa, a cada R$1.000 recolhido do ICMS no Estado. Os 73% com base no VA, no valor adicionado, que é as notas fiscais que o município emite, o retorno vai ser também de 13 centavos, tá? Que é os 182 vezes o valor adicionado. E os 12% da educação, 250 vezes vai dar R$30, R$30 dividido vezes pelo nosso índice, que o nosso índice esse ano é 0,11830. Então o retorno vai ser a cada R$1.000 de ICMS pago no Estado, o município vai receber 0,03 de ICMS educação. Tá? Então, resumindo, para cada R$1.000 arrecadados no Estado, o Laurentino recebe 0,30 centavos. Tá? Basicamente é isso. O nosso valor adicionado, como que ele é composto? Tá? A agricultura, está aqui ó, nessa faixa, a agricultura representa o nosso valor adicionado. E aqui tem valores e percentuais. Tá? Vamos, 2024, agricultura 13%, 13,5%. Tá? Setor de indústria e comércio ó, são os que mais geram valor adicionado para nós. E o setor de serviços também contribui, mas a parte de indústria e comércio, olha só, é uma curva bem grande, né? Dá quase 65% praticamente do nosso valor adicionado é da indústria e do comércio. Agora vem uma comparação bem interessante. Fiz a comparação aqui de Laurentino com o Rio do Oeste, nesse valor adicionado. A nossa curva está assim, ó, indústria e comércio mais, e olha a produção rural, a agricultura deles, de Rio do Oeste. E Rio do Oeste está na nossa frente em termos de retorno de ICMS, tá? E a indústria e comércio deles representam bem menos do que a nossa, olha só. Tá? Fica um espaço para tratar das perguntas sobre receita. Esse é o primeiro índice que a gente apresenta, que é a receita. Tá? Devolvo para o presidente. Eu vou começar fazendo um questionamento aqui, Ademir. Nessa tela mesmo aí, ali onde se refere a emendas parlamentares, essas são as emendas que entraram como receita, essas são as únicas receitas que únicas emendas que entraram como receita no ano de 2024, é isso? Não, essas aqui são as únicas receitas de capital, que é para investimento. Teve outras receitas que é para custeio. Não, mas de emendas parlamentares, desculpa. Não, teve outras também parlamentares para custeio. Daí, isso. Certo. Teve emendas para saúde, teve emendas para manutenção de estradas vicinais. Teve aqui eu trouxe só as receitas de capital. Teve outras sim. Tá ótimo. O espaço está aberto para perguntas. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta da parte de arrecadação do município? Pode dar continuidade, Ademir, então. Vamos lá. Então, agora o outro item é despesa. Então, nós fizemos uma previsão de despesa no valor de 53.066.600 e a despesa realizada foi 53.091. A despesa, ela ficou um pouquinho a mais do que estava previsto, né? Isso é possível, sim, porque nós tivemos um superávit no exercício anterior, ou seja, recurso que ficou de 2023 para 2024, e aí a gente consegue gastar mais em relação ao que arrecadou. Né? Depois vai ter a tela receita e despesa, mas é possível gastar mais do que estava previsto, porque nós tínhamos um superávit do exercício anterior, recurso que sobrou do ano de 2023, tá? Mas basicamente ficou quase equilibrada a questão de despesa, né? A despesa prevista e a despesa realizada ficou praticamente igual. Aqui também, a despesa, ela tem categorias, né? Então ela tem despesa corrente e despesa de capital. A despesa corrente prevista 46.564.450 e foi realizado 45.078.000. A despesa de capital prevista 6.502.000 e a de capital realizada 8.013.000. Tá? Então as principais despesas, e aí eu foquei só algumas, não relatei todas, né? Então banheiro da escola Honorata, gradil em todas as unidades escolares, pavimentação de ruas, e não citei quais delas, revitalização da praça,
Olavo Masson, abrigos de passageiro, guaritas e unidades de ensino, cadeira de rodas, maca, andador, lavadora de roupas, forno elétrico, refrigerador, freezer, liquidificador, batedeira, enfim, vários itens que são considerados despesa de capital, né? Esse aqui é um. Agora nós fazemos um confronto entre receita e despesa. Então nós arrecadamos 53.119.317 e teve uma despesa liquidada, uma despesa efetivamente realizada de 53.091.000, ou seja, um superávit de 27 mil reais. Tá? Embora a nossa despesa ela ficou acima do que estava previsto, mas a receita também foi maior. Então demonstra aqui um equilíbrio financeiro em relação ao ano de 2024, né? A receita ficou maior do que a despesa. Espaço para perguntas, devolvo ao presidente. Algum questionamento referente à parte de despesas? Pode dar continuidade, Edmir. Ou está ficando bem explicado, ou está ficando mais confuso ainda, né? Porque e agora quero também aproveitar e agradecer a presença dos colegas de trabalho que se fazem presente. Quem sabe na próxima eles estão aqui, né, representando a prefeitura. O vereador Roberto também, que chegou agora. Não sei se vai chamar ele para compor a mesa. Desculpe, presidente Roberto, não havia visto você chegar. Quiser compor com a gente aqui. O vereador Givanildo também pode compor aqui com a gente, chegar junto. Pode dar continuidade, contador. Bom, agora nós vamos entrar em dois índices que são muito complexos de, primeiro, analisar e depois para explicar. Tá? Embora eles não tenham muito também significado em termos de administração, tomada de decisões, mas os órgãos governamentais utilizam muito a questão do resultado primário e resultado nominal. E acredito que os senhores já devem ter ouvido na imprensa, principalmente na TV, quando eles falam do resultado primário e resultado nominal do governo, né? Então, é essa telinha que nós vamos apresentar agora. Nós fizemos uma previsão de resultado primário para 2024 de 717 mil e no final do ano ela ficou menos 5.366.459,44. Esse índice aqui, resultado primário, ele quanto mais positivo, melhor para a administração. Isso quer dizer, basicamente, que você está arrecadando mais do que está gastando. Porém, quando você analisa essa tabelinha ao lado, aqui traz algumas considerações importantes que a gente tem que analisar. Nós temos a receita total do município, 53.120.000. Eu vou trabalhar com número redondo, tá? Então, a regra da lei de responsabilidade fiscal e dos manuais de contabilidade aplicado ao setor público diz que eu tenho que excluir as receitas financeiras, as receitas de aplicação financeira e também as operações de crédito, certo? Para ter uma receita primária total, no caso, 50.544. Por outro lado, a despesa total paga foi 52 milhões. E ele diz para tirar os juros da dívida paga, a amortização da dívida paga, e manda inserir os restos a pagar pagos nesse ano. Ou seja, a despesa de 2023, que foram pagas em 2024, ele pede para somar na minha despesa. Ora, o município teve uma receita de 2 milhões com investimento, né, de arrecadação de operação de crédito, e aplicou esses 2 milhões, que está aqui dentro dessa despesa. Então eu tiro a minha receita e eu considero só a despesa. É meio que contraditório, né? Mas a regra diz isso. Por isso que o nosso resultado, e aí eu considero também o resto a pagar do ano de 2023, porém não considera o que sobrou de caixa de 2023 para 2024. Então, além de eu ter um superávit de 2023 que foi utilizado aqui na minha despesa em 2024, que não é considerado, eu excluo a operação de crédito
e provavelmente a despesa com essa operação de crédito está aqui dentro dessa despesa e ainda considero o resto a pagar do ano anterior. Então, aí o número fica muito alto, né? Então, isso quer dizer que a nossa receita primária ficou em 42 milhões. Não, aqui não mudei, desculpa, porque faltou mudar. Vou voltar aqui, tem que corrigir. A nossa receita primária ficou em 50.544 e a despesa primária 55. Ou seja, um resultado primário de 5.366.459. A despesa primária total maior do que a receita. Tá? As nossas receitas financeiras, aquelas que foi com aplicação a curto prazo, renderam 575 mil. E as despesas com juros, que a gente pagou de financiamento, 774 mil. Ou seja, nós pagamos mais juros do que nós arrecadamos. Quase 200 mil a mais de juros de dívida. Vamos lá. Aqui o resultado nominal. Esse aqui é o contrário daquele resultado primário. O resultado primário, quanto mais positivo, melhor. Esse aqui, quanto mais negativo, melhor. Tá? Ó. Ele ficou... a dívida fiscal líquida, essa dívida fiscal líquida aqui, ó, quanto mais negativo, melhor. Também está positivo. Também não é bom esse índice. Tá? Mas por que chegou nesse valor? A dívida consolidada, que é aquela dívida a longo prazo, né, que a gente tem com o Badesc, com o Banco do Brasil, no início de 2024, final de 2023 para 2024, era 5.580.000. Ela chegou em 31/12/2024 em 7.072.000. Isso quer dizer que em 31/12 nós ficamos um saldo para esse ano e para os seguintes de 7 milhões de dívida a longo prazo. Em 2023, final de ano, tinha 7.991.000 de caixa. Final de 2024, 3.916.000. Como eles dizem que a dívida fiscal líquida, quanto mais negativo, melhor. Quando pega esse valor da dívida e eu utilizo todo o meu ativo disponível, se eu pudesse utilizar, que a gente não consegue utilizar, porque aqui tem recurso de convênio, recurso do Fundeb, recurso dos programas da educação, da saúde, mas a regra diz isso, pegar todo o meu ativo e eu pago toda a dívida consolidada que nós temos de longo prazo. Quanto que sobraria? Aqui sobraria 2.411.000. Aqui, nesse caso, em 31/12/2024, nós ficamos com saldo de caixa de 3.916.000, não seria o suficiente para pagar toda a dívida contratada do município. Aí ficaria um valor positivo de 3.155.000. Tá? Então não teria caixa suficiente para pagar. Aqui teria caixa para pagar e aqui não teria. Por que aqui dá negativo? Por que aqui dá positivo? Aqui a regrinha seria 5.580 menos 7.991. Então segue esse principal aqui, né, o menos. Aqui 7.092 menos esse valor fica positivo, né? Esse aqui é maior do que esse. Esse aqui é menor que esse, fica negativo. Por isso que eles dizem que esse aqui, quanto mais negativo, melhor. Tá? A dívida fiscal líquida eu já citei ali anteriormente. E agora abro espaço para o debate do resultado primário e resultado nominal. Ademir, eu fiquei um pouco confuso nessa última parte do nominal ali. Eu queria que tu me explicasse, ali no resultado nominal, está negativo 5.567.000 ali, né? Ah, tá. Sim. Certo. Tá. Mas em resumo ali, por exemplo, ali onde eu tenho 7.900.000, seria o total que eu tenho. Seria o total que eu tenho de ativos. Isso aqui foi em 31/12/2023. Não, certo, mas assim, como se tudo que eu disponho de ativos seria suficiente para pagar as dívidas que eu tenho. Isso aqui em 2023. Certo. Em 2024, todo o dinheiro que tinha em caixa não era o suficiente para pagar toda a dívida consolidada. A dívida consolidada aqui que nós estamos trazendo é toda a dívida de longo prazo. Não é dívida com fornecedor de curto prazo. De repente ficou restos a pagar de 2023 para 2024, não entra aqui. Entra só as dívidas de longo prazo,
que mais ali na frente eu vou demonstrar uma telinha da dívida de longo prazo, que é essa dívida consolidada, que ela vai apresentar esse número aqui de 7 milhões e 72, que são as dívidas com Badesc e Banco do Brasil. Tá? Então, final do ano, sobrou um caixa de 3.916. Essa é a conta, mas basicamente nós não podemos utilizar esse dinheiro aqui para pagar a dívida, porque primeiro que a dívida é de longo prazo, tem dívida para até 2030, tem dívida até 2036, mas eles querem dizer assim, se fosse hoje o município tem condições de pagar, quitar toda a dívida? Não 31/12 não teria. E não teria também porque, mesmo aqui nesse ano aqui de 2023, talvez nem teria, porque aqui tem dinheiro do Fundeb, tem dinheiro do PENAI, do PENAT, do Salário e Educação, dos programas de saúde, emenda parlamentar, transferência especial, que são específicas, que não pode ser utilizada. Então, de recurso próprio, efetivamente, quanto que teria? Talvez nem teria em 2023 também. Aí teria que estar fazendo uma análise mais aprofundada de qual recurso que realmente o município teria, que é próprio dele, que ele pode gastar em qualquer coisa, e aqueles de programa a gente não pode utilizar. Mas a regra diz que tem que pegar tudo que tem no caixa e poderia pagar a dívida. Sim, em 2023 poderia, e já em 2024 não teria condições. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Oi, boa noite a todos, né? O microfone está alto um pouco aqui. O Ademir, só me diz uma coisa, esses números ali geralmente quando a gente vai fazer um financiamento que eles olham, né? Os números para financiar, ali teriam que estar negativos, é isso? Eles olham alguns números, né? Esses resultado primário aqui é um índice que eles analisam. O resultado nominal é outro índice que eles analisam. Porém, tem outros, despesa com pessoal, que eles vão analisar também. O quanto o município está gastando com despesa corrente e despesa de capital, porque às vezes tem município que está gastando praticamente 100% da sua despesa com despesa corrente e não tem investimento. Então, eles já vão ver que o município está com uma despesa fixa muito alta. Não está sobrando recurso nem para fazer o seu investimento. Entendeu? Então, aí ele não teria condições de bancar mais um financiamento. Então, são vários critérios que eles analisam. Esses dois aqui são 2 itens que eles analisam, né? Não são só esses, tem mais que eles comparam, né? A saúde financeira do município. Isso aqui eles levam em conta também essa questão, porque eles sabem que é uma dívida de longo prazo e que o município tem um saldo em caixa, né? E aqui ele é justificado, esse resultado primário ele é justificado, como eu falei antes, por conta da exclusão da operação de crédito aqui, da inclusão do resto a pagar e não consideração do superávit financeiro do município. Então, na análise de crédito, você consegue demonstrar isso e pedir uma reavaliação desses índices específicos. Agora, se tiver um índice de pessoal, e depois nós vamos chegar lá, muito alto também já não passa, a tua despesa corrente for acima de, se não me engano, 95%, também não passa. Então, são vários critérios que você consegue estar justificando, né? Teve uma época que foi solicitado um financiamento, não me recordo qual foi o ano, e pegou na despesa corrente, não passou. Todos os demais índices estavam de acordo, né? Não são só esses aqui, tem outros critérios que eles analisam, né? Mas não passou pela despesa corrente, a nossa despesa corrente estava acima de 95% no ano anterior, que está analisando, no caso, vão analisar esse ano, vão pegar 2024. Então, se eles pegar que a despesa corrente está acima do 95%, já nem passa, não vai para frente. Tá? Beleza, obrigado, Ademir. Mais algum questionamento? Podemos dar sequência, contador. Transferência financeira. As transferências financeiras são aqueles recursos que o município repassa à Câmara de Vereadores, ao Fundo de Saúde e ao Fundo de Assistência Social. Tá? Então, havia uma previsão para o ano de 10.384 e foi efetivamente repassado 9.136. De que forma? Está aqui a média mensal, vamos passar isso aqui. Então, a Câmara de Vereadores, uma previsão anual de 1.686 e foi repassado 1.686. Fundo de Saúde, uma previsão de 6.653 e foi repassado 5.604. Assistência Social, previsão de 2.045 foi repassado 1.846. Ou seja, 12% abaixo daquilo que estava previsto.
Lembrando que desse 1.686.000 aqui, a Câmara devolveu praticamente R$412.000 para o município. Como é feita a... Aqui depois eu vou entrar mais no mérito dessa questão da transferência da Câmara. Até eu vou deixar essa tabelinha para trás, que nós vamos entrar lá no quesito Câmara de Vereadores. Tá? Então aqui nós analisamos a transferência financeira. Agora nós vamos para a tela de dívida fundada, que é o que eu comentei antes, aquela dívida consolidada, né? Aquela dívida de longo prazo, ó, o saldo final, o inicial, que era lá em 31/12/2023, início janeiro de 2024, e o saldo final em 31/12/2024, 7.064.000. Ou seja, teve uma inscrição de 2 milhões, que foi o financiamento com o Banco do Brasil, teve uma baixa, a amortização de dívida de R$498.000, e sobrou um saldo de 7.064.000 ainda para pagar de dívida consolidada. Quais são os contratos? Aqui estão relacionados os 4 contratos que nós temos empréstimos. Um de 2015, que é para 30 anos, esse aqui vai até 2036 e vamos entrar nele mais adiante. Tá? Ele tem ainda, ele era 1 milhão, se não me engano, tem 728.000 para pagar, amortização de 45.000 por ano. Tem o Finisa 1 e o Finisa 2. Vamos entrar depois para que foi cada um deles. Tá? E o do Banco do Brasil do ano passado. Então aqui as dívidas fundadas, aquelas dívidas consolidadas que a gente apresentou no quadro anterior. Aqui está aquela primeira do Banco do Brasil de 30 anos, vai até 2036. Foi um financiamento de 1 milhão. Tá? Para que foi pego esse 1 milhão? Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e passeios em paver de sinalização viária da rua Arcângelo Ave e da rua Jerônimo Clock. Tá? Foi pego R$1 milhão em 2015. Teve essa aqui de 1.600.000 para pavimentação da rua José Tambosi, 1.600.000, vai até 2030. Tá? Teve essa do Finisa 2, que foi para Narciso Facchini, 3,5 milhões, vai até 2031. Pessoal, esses valores aqui, amortização, juros, são sempre uma base. Pode mudar porque ela é com relação à taxa Selic. Tá? Então, dependendo da movimentação da taxa Selic, ela pode dar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Não são fixas, né? No caso aqui, ó, veja que esse da rua Narciso Facchini, o município pegou 3,5 milhões e no final dos 96 meses, teve 24 de carência e 96 de amortização, o município vai pagar 6,2 milhões praticamente, desses 3,5 milhões que pegou para fazer a rua Narciso Facchini. Teve o financiamento do Banco do Brasil, 2 milhões para as ruas Irmã Maria Vosani, Antônio Macir Possamay, José Alexandrini, Arcângelo Ave, Maria Campestrini e Adelício Venâncio da Rocha. A amortização começa esse ano e vai até 2034. Então, de 2 milhões, nós vamos pagar 1.761.000 de juros, aproximadamente, nesse período, e vai ficar um total de 3.761.000. Tem a renúncia de receita também, que é feita uma previsão, quanto que o município vai renunciar de receita própria. Nós tínhamos uma previsão de 460.000 e foi renunciado 403.000, e logo eu demonstro para vocês como que foi feita essa renúncia de receita. Aqui tem um demonstrativo da renúncia desde 2017, que não vamos tratar ano por ano, mas vamos chegar no ano que é 2024. Dessa previsão aqui de 460.000 de renúncia, então quando a gente faz a LDO, a gente faz uma previsão do IPTU pelo valor global. Né? Quanto que o município vai lançar de carnê de IPTU? Por exemplo, lançamos o ano passado, uma suposição, não sei se é o correto, mas 1,5 milhão de carnês de IPTU. E desse 1,5 milhão, quanto que o município vai renunciar? 10% de desconto de pagamento à vista, ou 20%, tem aposentado, tem algumas regras, baseado em lei, de quanto que o município vai deixar de arrecadar desse 1,5 milhão. Lança todos os carnês de IPTU, feita a impressão e registrado contabilmente, e porém desse 1,5 milhão, quanto que vai deixar de arrecadar. Então essa seria a renúncia de receita já prevista na LDO. 2024, desconto de 10% e 20% para pagamento no prazo, foi R$106.000, representou 26,48% do total. Os aposentados, teve 170.000 de isenção de aposentado, teve aqui isenção de compensação do artigo 167, enfim, os valores maiores são imunes e isentos, prefeitura, igrejas, 100% de APP, enfim, mais R$120.000.
o que representou R$ 403.830. Todas essas renúncias estão previstas no nosso Código Tributário Municipal, tá? Agora abre um espaço, então, para debate sobre as transferências financeiras, dívida consolidada e renúncia de receita. Perguntas? Podemos dar sequência, Ademir. Agora, recursos aplicados na saúde, né? Então, nós tínhamos uma previsão para 2024 de 19,72% na saúde e foi realizado 16,35%. Esse investimento na saúde, aqui quando a gente fala em percentual previsto de 19,72%, a Constituição ela determina que os municípios apliquem no mínimo 15% das receitas resultantes de impostos e transferências com saúde. Assim como ela exige também que aplique no mínimo 25% das receitas de impostos e transferências em educação, certo? Não são todas as receitas. Aquelas receitas que o município recebe a título de programa do governo federal ou do governo do estado, elas são específicas para aplicar naquele programa, não entram nesse cálculo de toda a despesa que o município fez com recursos de impostos e transferências, tá? Então, nós tínhamos previsto 19,72, não atingimos, né, ficou em 16,35, porém, como a Constituição determina que no mínimo 15% será gasto em saúde, o município chegou a 1,35 acima do que a Constituição determina. Então, cumpriu os gastos com saúde no período de 2024. Aqui, recursos do SUS no ano de 2024, 3.022.000, e recursos próprios do município em saúde, 5.625.000. Um total aplicado na saúde de 8.648.000 no exercício de 2024. Tá? Então, para a gente calcular, nós chegamos nesse 16,35, a gente pega só esse valor aqui, ó, 5.625.000. Tá? Então, nós gastamos 16% aqui, né? Mais esse 3 milhões aqui que veio da União e do Estado. Tá? O histórico dos gastos com saúde no ano de 2016 até 2024, tá? O município tem aplicado. 2021 foi que aplicou um pouquinho mais. Saúde é esse índice só. Devolvo para o presidente. Ademir, pode retornar o gráfico? É nesse aí mesmo. São R$ 381,11 vamos dizer, o valor por habitante, é isso? Aqui eu fiz uma análise com base no último censo, né? Pegamos esse valor aqui e dividimos pelo número de habitantes do município. Então, deu 381 que o SUS repassou para o município no ano de 2024 por habitante. Divide isso aqui por 12. Né? Vamos dividir. 32 reais por mês por habitante que o SUS repassou ao município, tá? Para manter os programas que hoje o município tem instituído na unidade de saúde. Para você ter uma ideia, em termos de assistência farmacêutica, que é o medicamento entregue no postinho na unidade básica de saúde, o governo federal repassa em torno de 3 a 4 mil reais por mês para comprar o medicamento. Mais algum questionamento da parte de saúde? Ademir, pode dar continuidade. Gastos com pessoal. Vamos lá. A lei de responsabilidade fiscal, ela fixou, então, que o município, o executivo e o legislativo, eles não podem gastar mais do que 54% da receita corrente líquida com o pessoal. Então, e o legislativo, 6%. Havendo um limite prudencial, que chama atenção, de 51,30% para o executivo e 5,7% para o legislativo. Vejam que esse índice é com base na receita corrente líquida. Então, a gente pega toda a receita corrente, exclui a receita de capital, não considera aqui, e também aquelas deduções para o Fundeb e fica só a nossa receita líquida. E lá não pode gastar mais do que 54% com o pessoal executivo e 6% o legislativo. Após o término do período, né, analisado,
Então, apresentou um gasto da seguinte forma. Aqui está o previsto, tanto no Executivo quanto no Legislativo, somando, estava previsto 48,11 e atingiu 44,43. Olha só, se nós somar aqui, o limite dos dois é 60%, né, da receita. Então, mesmo assim, foi previsto 48,11, abaixo do que a lei permite, e foi executado ainda bem abaixo, quase 4%, 3,68% abaixo do que estava previsto nas duas, no Legislativo e no Executivo. No Executivo, nós fizemos uma previsão de 45,89, né? E foi atingido 42,90. Ficou 2,99 abaixo do que foi previsto ainda no Executivo. E no Legislativo tinha uma previsão de 2,22, foi efetivamente aplicado em pessoal 1,53, ficou 0,69 abaixo. Então os dois entes eles cumpriram também com esse índice de pessoal aqui. Olha só, o limite máximo, que eu trago um resumo, né, do Executivo 54% é o limite máximo de gasto com pessoal, o limite prudencial 51,30% e o realizado em 2024 42,90%. Então tem uma margem, tanto o Executivo quanto o Legislativo tem uma margem bem tranquila, o que não é, por exemplo, agora não é uma surpresa para a gente, assim, porque anos anteriores isso aqui chegava quase aos 54%, já vamos chegar a olhar ali. Então isso aqui ano por ano tem baixado um pouco esse índice, assim, é bom para o município, né? Então esse também é um índice que, vereador Roberto, que eles analisam, né? Se o município está fazendo o dever de casa de baixar a despesa com o pessoal, então o município tem tomado esse cuidado, né? E quando eu disse para vocês lá que o município passando esses índices aqui, ultrapassando, também tem as penalidades do artigo 22 e do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, dentre as quais receber transferência voluntária, obter garantia direta ou indireta de outro ente, contratar operação de crédito. Ó. Então são índices aqui que estão lá previstos na lei, que o município também tem que cumprir, senão não consegue obter operação de crédito ou receber transferência de outros entes, né? Sem dizer que se passar também do limite prudencial, ele não pode criar cargo, alterar a estrutura, enfim, várias penalidades aqui que o município não pode. Hoje, esse artigo 22 e artigo 23 para o município do Laurentino não precisa ser aplicado, né, porque está bem abaixo. Trouxe um histórico de 2010 para cá, de pessoal, olha só, né, vamos para o resumo. Aqui 2024. Então, 2024 nós tivemos uma despesa com o pessoal do Executivo de 19 milhões e uma receita corrente líquida de 46 milhões. Finalizamos o ano com 277 servidores ativos, 9 aposentados e pensionistas e 2 estagiários. Em 2023 tinha 260. Em dezembro de 2023 tinha 260 servidores ativos, né, 8 estagiários e 10 aposentados. E o aumento salarial foi 5%, e aqui teve um índice em 2023 de 48,32 e aqui 42,90. Veja que baixou bem, praticamente 6% aqui em relação ao ano anterior. Aqui o ano por ano, quanto que tinha de despesa com o pessoal, veja que até 2018 nós sempre andava beirando aqui os 54, né? Depois começou a dar uma diminuída, né? 2019 para frente. E aqui em 2016 tem um fato curioso que, devido ao índice já estar, por isso que deu 51,16, o índice já estava alto, aí foi concedido na época um auxílio alimentação aos servidores como forma de incentivo, enfim, porque não dava para dar o reajuste, já estava acima do limite prudencial, e foi concedido auxílio alimentação naquela época, que ajudou também no salário dos servidores. E daí não entra, o auxílio alimentação não entra no cálculo desse índice com o pessoal. Espaço para perguntas? Devolvo ao presidente. Alguma pergunta? Não querem te dar descanso, Ademir, eu acho. Só pode retornar um pouquinho ali a lâmina? Ou estão querendo que termine logo, né? Também. Vamos pegar de 2016 a 2024 ali, que vem caindo, mas isso é diretamente relacionado ao aumento da receita, né? Da receita líquida, vamos dizer assim, né?
Vamos voltar aqui então nessa aqui. Ó, a receita corrente líquida de 2024 em relação à receita corrente líquida de 2023, ela variou 10% de aumento, né? De 2023 em relação a 2022, ela aumentou também praticamente 10%. O que variou foi aqui, ó, a despesa com o pessoal. Tá vendo que a despesa aqui de 2023, ela encerrou com 20 milhões e a 2024 encerrou com 19. Então a de 2024 em relação a 2023, ela caiu a despesa com o pessoal em 2%. E a receita ela aumentou 10%. Então, além da receita manter o seu padrão de aumento 10% ao ano, a despesa de pessoal caiu. Ela caiu de forma significativa, tá? É interessante porque pode voltar lá. Aqui, ó, em 2022, olha só, a nossa receita, ela deu 38 milhões, ela deu um salto de quase 30% em relação a 2021. É aí que eu me refiro. Entendeu? E outros anos aqui, 2020, 2019, teve a questão da pandemia, então tem vários fatores aqui que dão, eles atrapalham um pouco a análise, né? Mas depois de 2022, a retomada do crescimento, enfim, aí a receita deu um salto aqui nesse período 2022. Foi quase 30% a mais do que nessa mesma tela, Dimitrios, a gente tem ali, são 238 servidores ativos em 2021, isso. 241 ativos em 2022. Pode ir para a próxima, por favor? 260 em 2023 e 277 em 2024. Isso. Me chamou a atenção que daí a despesa ficou menor, 19 milhões, quase 20. Mas eu vou te dar uma informação que aí ela vai fazer entender melhor. Houve em 2023, se não me engano, ou 2022, 2023, a desoneração da folha, certo? E essa desoneração da folha, ela veio a contribuir com por que teve aquelas discussões e congressistas, enfim, e prefeitos também batalhando por questão da redução das obrigações patronais com o INSS, que era 20%, que no nosso caso aqui chegava, devido ao FAP e ao RAT, chegava a 23,20%, 23%, 24% sobre a folha de pagamento. Com a desoneração da folha, ela veio para 8%. Então, ela caiu 12% de INSS. No ano 2024, nós pagamos 8% de contribuição sobre a folha de pagamento, que é a desoneração da folha. Está, inclusive, em discussão nos tribunais, enfim. Esse ano, ela vai passar para 12%. Esse ano de 2025. Então, esse ano vai repercutir num aumento, né, da contribuição patronal, mais 4% de contribuição patronal, porque 8% já tinha, né? Então a gente tem que fazer essa previsão. Então esse ano já vai ter um pouquinho de aumento de índice de pessoal devido a essa desoneração da folha desse limite, né? Até chegar a 20% de novo, que tem uma tabela, um cronograma, que eu não me recordo quantos por cento que é a cada ano. Mas esse ano é 12%, então ano passado a gente pagou 8%, dá bastante diferença, né? De 8 para 20, é 12% de diferença que a gente paga. Entendi, aí justifica daí, porque aumentou o número de funcionários e... Justifica também, né? Também por esse índice, né? Justifica também. Os aposentados também, eles diminuíram, né? Um pouco, caiu um pouco aqui, que também tinha 12, agora estamos com 9, né? Aposentados e pensionistas. Também 3, né? Mas enfim. Mais algum questionamento? Só um minuto, Ademir. Então, vendo esses índices, por causa da desoneração da folha ali, talvez a gente tenha que ter um pré-cuidado para daqui a uns anos não estar estourado de novo, né? Porque depende que quando chegar a 20%, soma em cima do nosso índice da folha, corre-se um risco de nós já estar estourado de novo, né? Quando se faz no caso, vamos dar um exemplo, se for mandar, que há uma possibilidade de mandar durante o ano a criação de cargos para o executivo, que vai mandar para a Câmara e precisa do impacto orçamentário e financeiro. Ele é para o ano atual e para mais 2 seguintes. Então, o município já faz essa análise e envia para o Legislativo dizendo, nós temos esse índice de pessoal e nós queremos criar essas vagas, mas chegando daqui a mais 3 anos vai estar dessa forma o nosso índice de pessoal. Já considerando a legislação que vai alterar para esse ano 12%, ano que vem, se não me engano, chega a ser 18%, não me recordo, já fiz um parecer nesse sentido aí para o Legislativo, dizendo de quantos por cento que vai a cada ano agora
eu acho que em 2027 já vai estar 20% de novo. Salvo que caia, tem alguma determinação judicial ainda que está correndo, que pode mudar ainda esse ano. Pode ser que esse ano já, mas o que está valendo até então é essa regra dos 12% esse ano, e mais aumento ano que vem e aumento em 2027 também. Daí ali a gente já tem que fazer essa previsão, para realmente não comprometer a saúde fiscal do município e também comprometer a questão de possíveis financiamentos e também não entrar naquela regra do limite prudencial, porque a partir do momento que o município entra na regra do limite prudencial, o prefeito também tem que reduzir as contratações, não vai poder contratar, não vai poder criar cargo público, não vai poder conceder vantagens, e inclusive vai ter que cortar vantagens para poder reduzir, chegar no limite prudencial. Então, tem toda uma análise que tem que ser feita com cuidado para não o próprio ente não se complicar futuramente. Porque você acaba criando, em vez de estar resolvendo uma situação administrativa, você está criando um problema financeiro para o município e depois fica engessado sem poder fazer as ações, né? Foi o que aconteceu com o Gilberto, né? Ele teve que tirar dos secretários, do próprio salário dele, 10%, né? Para conseguir trazer a folha para o normal, né? Eu quero dizer que naquelas épocas, assim, até a época quando começou o prefeito Marcelo, não só do prefeito, mas da gestão da época do Marcelo para cá, 2020 para cá, há uma mudança de chave na questão de receita para todos os entes. Os prefeitos da pandemia para cá nunca viram tanto dinheiro que veio em relação aos anos anteriores. Todas as prefeituras até 2019 era raspando o tacho. Você tinha que fazer as contas para ver o que dava para fazer, o que não dava, o que sobrava, o que não sobrava. Então a receita era muito curta. E realmente, como eu acompanho há bastante tempo, da pandemia para cá, teve assim uma movimentação financeira, um repasse de recursos. Mas por quê? Aumentou, teve crescimento da população, crescimento de investimento, enfim, mas também teve a briga dos prefeitos, dos vice-prefeitos, dos vereadores naquelas marchas, né, que vão a Brasília, para cobrar mais repasse para os municípios. Antigamente era 22%, se não me engano, de FPM que retornava para os municípios, agora é 25%. Isso realmente é um valor significativo para os municípios, sabe? Então essa dos prefeitos, então das autoridades ir lá em Brasília e bater com o pires na mão, ela é produtiva, porque ela repercutiu em termos de retorno aos municípios, sabe? Então são vários fatores que ajudam nesse crescimento também da nossa receita, né? Então tem essa virada de chave de 2020 para cá, da pandemia, realmente em termos de arrecadação, mas N fatores que contribuíram para isso, para mudar um pouco o cenário da administração, né? Obrigado. Mais algum questionamento? Eu só queria fazer um comentário que eu acredito que na mesma proporção que a gente tem que prever o crescimento do índice com essas previsões desses impostos, né, e esses índices que podem vir a aumentar na folha, mas a gente tem que também fazer as previsões do crescimento da arrecadação, e a gente como gestores, como legisladores também, que a gente vem trabalhando para o município para trazer o desenvolvimento também. Acho que o nosso papel principal é buscar por esse desenvolvimento e esse crescimento, né, para a gente aumentar essa arrecadação. Como você mostrou ali, Ademir, o comparativo com o município de Rio do Oeste, o valor adicionado da agricultura, com certeza lá eles têm algum incentivo diferenciado para a agricultura para ter essa diferença tão grande comparando com o Laurentino, né? E a gente sabe que, como você mesmo demonstrou ali, que o valor adicionado do ICMS da agricultura, o retorno é bem maior, né? É 100%, é isso, né? Não é o retorno 100%, ele é considerado no valor adicionado, 100% da emissão de notas, ele compõe o valor adicionado. Isso. Sendo que das outras, da indústria normal, é só a diferença da receita e despesa, da emissão de notas, e a do Simples Nacional, enfim, da forma de tributação lá é 32% só da receita bruta, né? Sim. Então, tudo que o produtor rural tira de nota, 100% daquele valor vai compor o valor adicionado, que no final ele acaba dando um índice para nós bem maior, se for tirado realmente nota. Claro que a gente tem que entender que o produtor também tem um cuidado por questão de imposto, que tem que pagar imposto de renda, enfim, mas são outra análise. Né, mas talvez a gente tenha que buscar esse incentivo para a agricultura crescer mais e a gente ter esse retorno maior também, né, do ICMS da agricultura, né? Então
Então, vamos buscar por essa maior arrecadação para que a gente tenha sempre essa saúde financeira também dos nossos índices, né? E eu acho também, vereadora, que o que falta, eu penso, é um pouquinho de informação para o produtor, porque às vezes ele tem um certo receio de emitir nota por questão de tributação, e nem sempre é assim. Às vezes falta um pouco mais de informação e de esclarecimento nesse sentido, e obviamente também por parte da administração a questão de programas que deem esse incentivo, que dê essa possibilidade do produtor de estar emitindo nota, em contrapartida ele está recebendo um benefício, um programa efetivo do município que contribua também para ele ter uma melhor produção, um melhor escoamento da produção. Então tem que trabalhar também essa questão da informação e também a questão de ofertar o serviço público para o produtor, né? Mais alguém? Pode prosseguir. Bom, estamos quase no final. A aplicação no ensino, e aqui nós temos a secretária da Educação da gestão anterior, a Nélida, que de repente ela pode até contribuir se os vereadores tiverem alguma dúvida com relação ao ensino. A previsão para aplicação no ensino em 2024 era 34,96 e foi realizado 32,34. Lembrando que a aplicação no ensino é com base na receita de impostos e transferência, tá? A gente exclui os recursos que vêm do governo federal e do governo do estado para a educação e considera só aquela receita própria do município, tá? O que o município arrecada aqui com IPTU, ITBI, ISS, FPM, ICMS, mais algumas outras receitas. E aí ali nós temos que aplicar no mínimo 25% com educação. Mas nós tínhamos previsto ainda um pouquinho a mais, quase 35%. Não chegamos a atingir, mas chegamos a 32,34%. Esse 32,34 ele está 7,34 acima do que a Constituição determina, também cumprindo o índice da educação. Na função educação, o montante gasto foi de 15.505. Isso representou uma aplicação de R$15.936 para cada um dos 973 alunos do ensino fundamental, infantil e especial. No ensino fundamental haviam 508 alunos matriculados na rede municipal, onde ocorreu uma aplicação de R$6.022. Representou então R$11.854,90 por aluno, ano, ou seja, R$ 987,91 aluno mês. Isso aqui é um cálculo bem grotesco, tá? Porque aquilo que foi gasto só na educação, mas se fosse considerar a título de custo mesmo, poderia estar incluindo mais coisas que são custos que foram aplicados na educação. Por exemplo, o setor de licitação e contratos trabalha para a educação também, então deveria estar rateando esse custo deles para a educação. Mas aquilo que foi realmente aplicado lá no ensino, através da Secretaria da Educação, são esses números, né? Então, cada aluno da rede municipal do ensino fundamental teve um custo de R$ 987 mês. Na educação infantil, então, havia 465 crianças matriculadas, foram aplicados 7.615. Representou uma aplicação de 16.378 por criança ano, ou seja, 1.364 criança mês. Tá? Aqui ainda não estão incluídos nessas despesas, tá? Os gastos com merenda escolar que o município faz, que ele não entra nesse cálculo aqui. Aqui só trago uma tabela desses números de alunos aqui onde que estavam matriculados, né? Na Aldonata, 508 alunos, daí na Ciranda dos Sonhos. Isso aqui é mais a título de conhecimento, vai ficar disponível na internet para quem quiser consultar também, então não vamos entrar no número de dias letivos, né? Porque se você quiser pegar esse valor aqui de 15.505 e dividir pelo número de dias letivos, aí você tem um índice maior ainda, um número maior ainda pelos dias realmente de aula, né? Os dias letivos, né? Mas aqui a gente considerou 365 dias aqui nesse cálculo, né? Despesa, não é despesa, é aplicação no ensino, um histórico de 2016 para 2024, tá? Nós já chegamos a 37% ano passado, esse ano 32% e 34%. Tá? Sempre acima, praticamente, dos quase 30%, acima dos 30%. Aqui, vê que teve aquela queda, lembram da pandemia, né? 2020, 2021, né? Então aqui está demonstrada essa redução nos gastos, não teve aula, teve despesa com
teve aplicação no ensino, sim, mas não teve quase aula, né? Então, o Fundeb, aqui é a questão de onde vem o Fundeb, a sigla Fundeb, o que faz parte do bolo, do pacote do Fundeb, né? Quais são as receitas que entram para compor o Fundeb. No nosso município, nós arrecadamos, no ano passado, 7.993.000 de Fundeb, e nós tivemos uma despesa com o magistério de 7.819.000. Ou seja, 97,83%, praticamente 100% do que nós arrecadamos com o Fundeb foi aplicado na despesa com o magistério, tá? Lembrando que o mínimo é 70% conforme a Constituição Federal. 70% tem que gastar, desse que é arrecadado, no mínimo 70% tem que gastar com o magistério. E nós gastamos praticamente 100%. Tá? Aqui tem uma questão de legislação, que mudou de 60% para 70% a aplicação. Quem são os profissionais de educação básica que a gente pode considerar para pagar essa despesa com o magistério, né? Vamos entrar aqui. Aqui tem uma regra que considera para efeitos de cálculo daquele 25%. Quanto que o município arrecadou de Fundeb no ano, quanto que teve de aplicação financeira e quanto que teve de dedução. O que é essa dedução? O município recebe FPM, ICMS, IPI, IPVA e ITR pelo valor bruto. E dessas 5 receitas, 20% ela retorna para essa caixinha aqui, ó, tá? Ó, FPM, ICMS, ITR, IPVA e IPI. No nosso caso, nós não temos ITCMD, não temos esse que é Fundo de Participação dos Estados, complemento da União e Lei Complementar 87. Então, dessas receitas aqui, elas vêm pelo valor bruto, e aí no próprio dia que eles depositam, eles também já retêm 20% que vai para aquela caixinha do Fundeb lá, para depois distribuir aos municípios e ao Estado, que aí vem a nossa arrecadação, com base no número de alunos na rede municipal de ensino. Tá? Então, nós tivemos essa arrecadação aqui, tivemos uma aplicação financeira e tivemos uma dedução de 5.859.000. Ou seja, a nossa arrecadação foi maior daqueles valores que foram deduzidos, que foram lá para a União para compor o montante do Fundeb, que depois foi distribuído aos municípios. Isso gerou um ganho para nós aqui de 2.124.000. Por que a gente coloca em negativo aqui? Esses 2 milhões que nós ganhamos do Fundeb, nós aplicamos no ensino. Então, quando a gente aplica no ensino, e aí nós chegamos nesse índice aqui, de 32, 34, nós aplicamos mais no ensino em termos de valor, mas para chegar a esse 32, 34, nós excluímos ainda o valor de 2.124.000, porque não é dinheiro nosso, não foi dinheiro do município. O município ganhou de outro município ou do estado, porque nós ganhamos. Teve município que perdeu. Quando o município perde, e nós tínhamos essa situação há tempos atrás, que nós perdíamos, nós arrecadávamos menos do que mandava para a União de Fundeb. E aí considerava como uma perda. E daí essa perda a gente acrescentava no nosso índice. Tá? Seria basicamente, a grosso modo, pegar esses 15 milhões aqui, diminuir aqueles 2 milhões, então nós teríamos, embora gastamos 15 milhões, nós teríamos 13 milhões para considerar no índice, para fazer o cálculo se atingiu os 25% ou não. Então aquele ganho tem que deduzir do montante aplicado no ensino. Tá? Por isso que a gente coloca ele como negativo, porque é um recurso, nós vamos excluir da nossa despesa e outro município que teve perda vai incluir na despesa, senão teria problema, para equilibrar. Tá? Então, espaço para perguntas da educação. Espaço aberto para perguntas. Pode dar sequência, Ademir. Rapaz, se vocês não falarem, vai faltar a voz aqui. Eu acho que eu vou chamar a Chayane para vir apresentar aqui e ajudar. Ela está preparada. Repasses para a Câmara de Vereadores. Isso aqui é um índice bem rapidinho. Tá. O valor previsto, então, nós já falamos lá no início, né, de 1 milhão, que é uma transferência financeira de 1.686.000 e foi repassado 1.686.000. O município é obrigado a repassar o orçamento da Câmara. Tá? Se foi
aprovado 1.686.000, deve repassar 1.686.000, salvo se a receita do ano anterior for diferente. Eu já vou chegar numa telinha ali que vai demonstrar isso. Então, a média mensal de repasse era 140.500 e foi repassado esse valor para a Câmara. Tá? Olha aqui. Aqui é que nós entramos na como que é feito o cálculo para repasse para a Câmara. Embora na LDO a gente vai fixar uma transferência para a Câmara, né, por legislativo, ainda a lei, a Constituição no artigo 29A, ela diz assim que no máximo 7% da receita total será repassado ao legislativo. Não é de toda a receita, é 7% dessas receitas aqui, ó, receita tributária mais a dívida do FPM, do ITR, do ICMS, do IPVA, do IPI e da COSIP. Dessas receitas, no máximo 7% o município pode repassar ao legislativo. Fazendo um cálculo, e é com relação ao exercício anterior, tá? Veja bem, quando nós fixamos o orçamento, foi lá em agosto, a LDO no caso, foi feita a LDO e a LOA lá em agosto de 2023, nós já estabelecemos que a Câmara o orçamento da Câmara é 1.686.000, certo? Nós não tínhamos ainda o ano de 2023 encerrado. Então, nós tínhamos que se basear num orçamento que é feito anualmente no PPA e depois é fatiado por ano. E aí depois a gente vai ver, quando encerra o ano, é que vai ver se realmente pode repassar aquele orçamento ou não. Então, nesse caso, em 2024, a gente faz, depois do balanço, a gente faz esse comparativo aqui, faz essa tabelinha. Então, nós chegamos aqui a um valor de 2.341.000, dizendo que o município poderia repassar para a Câmara até 2.341.000, ou seja, 195 por mês. Porém, o orçamento da Câmara, 1.686.000. O orçamento ficou limitado a 1.686.000. O município não pode passar mais do que estava no orçamento, embora a Câmara tivesse essa possibilidade de receber até 2.341.000. Caso o orçamento da Câmara fosse 2.500.000, o município ficaria limitado a 2.341.000. Não poderia repassar o 2.500.000. Entendeu? Então, o limitador é o 7%, embora também tenha que levar em consideração o orçamento. E aqui está uma situação real, no caso, o orçamento era previsto 1.686.000 e o 7% deu 2.341.000. Então, qual que o município vai repassar? Esse aqui, 1.686.000. Tá? Vamos virar um pouco a chave. Orçamento 1.686.000, aqui uma situação hipotética, né? E o 7% desce 1.500.000. Aí nós não repassaríamos esse e a receita da Câmara seria 1.500.000. Então, esse ano nós vamos ter que fazer análise agora da receita de 2024 e vamos comparar com o orçamento desse ano para ver se o município repassa todo o orçamento para a Câmara ou vai repassar menos. Com certeza vai continuar repassando o que está orçado, né? Porque já no ano passado já deu bem maior, né? Esse ano o orçamento da Câmara está em 1.800.000, alguma coisa, eu acho. Bom, tem mais um índice da Câmara, que daquilo que a Câmara recebe de repasse, ela não pode gastar mais do que 70% com folha de pagamento. Ela tem aquele índice de 6% em relação à receita corrente líquida, mas também tem o índice de 70% em relação ao repasse. Tá? Então, o ano passado receberam 1.686.000 e foi gasto com o pessoal 654.000, ou seja, 38,80% do valor efetivamente recebido. Ficou 31,20% abaixo do que a Constituição determina. Também está bem equilibrado em termos de gasto com o pessoal legislativo. E aqui eu abro um espaço para debate com relação a esse índice do legislativo. Dúvidas? Questionamentos? Pode dar sequência, Ademir. Então vamos para o final da apresentação, na última tela, que é a parte de investimentos. Tá? Investimentos são aquelas ações de aquisição de imóveis, aquisição de equipamentos, material permanente, né? Execução de obras de pavimentação de ruas, enfim, isso todos são investimentos. Nós tínhamos previsto 5.752.150 e foi efetivamente realizado 7.514 de investimento,
que aqui são aqueles investimentos que eu coloquei lá no início, né? Banheiro da Escola Honorata, gradil, pavimentação de ruas, revitalização de praça. Isso aqui são alguns das despesas de capital. A média mensal prevista 479, foi realizado 626 mil, tá? 30% acima do que estava previsto. E agora, eu vou passar para um outro quadro, que é o resumo geral, tá? E vai cair na prova esse quadro. Lembram que no início eu apresentei essa telinha com o valor previsto, né? Agora, como nós fizemos a avaliação do quadrimestre, nós trazemos o valor realizado e a diferença. Então, a nossa receita corrente bruta de 56.406 foi realizado 53.326, uma diferença de 3 milhões não realizado. Receita corrente de 49.521 foi arrecadado 47.357. Despesa, receita de capital 3.600.000 foi realizado 5.762. Despesa corrente 46.564 foi realizado 45.078. Despesa de capital 6.502.150 foi realizado 8.013. Resultado primário, R$717.000 previsto e foi realizado menos 5.366. Resultado nominal, 1.778.000 e realizado 5.565. Receita financeira, 783 e foi realizado 575. Despesa financeira, 750.000 e foi realizado 774. As transferências financeiras de 10.384 foi realizado 936. Renúncia de receita, 460.000 para 403.830. Investimentos 5.752.150, foi realizado 5.714. Gasto com saúde 19,72%, lembrando que o mínimo é 15%, foi realizado 16,35. Gasto com pessoal do executivo 45,84, lembrando que o limite é 54, foi realizado 42,90. Gasto com o pessoal do Legislativo, 2,22, o limite é 6%, e o executado ficou 1,53. Aplicação no ensino, 34,96 previsto, o mínimo é 25%, conforme a Constituição, e foi aplicado 32,34. As transferências para câmaras ficaram no valor de 1.686.000. A nossa dívida pública consolidada, ela subiu de 4.897.000, que estava previsto, para 7.072.000. E a dívida consolidada líquida de 1.397.000 ficou em 3.155.968. E aqui eu fico à disposição para perguntas finais sobre esse quadro do investimento e o quadro do resumo da audiência pública. Ademir, chama a atenção ali no resultado primário e nominal a diferença, né, do que é previsto e do que é realizado, né? É o resultado primário e nominal ali. É como eu disse lá, se você pegar aquela telinha lá no início, sim, lá sim, é a receita e a despesa, mas é excluído alguns valores que quando você está fazendo lá no mês de agosto, julho, agosto, e faz a previsão da receita e despesa, você não sabe também quanto vai ficar em despesa para pagar do exercício 2023 e não sabe quanto que vai ficar de caixa também. Então você não tem essa previsão. Aí isso pode tornar esse cálculo aqui, essa previsão bem difícil de acertar, né? Inclusive tem também aquele financiamento que foi feito de 2 milhões que não estava previsto. Então você veja que aqui tinha a dívida consolidada, ó, a previsão era chegar com base naquelas dívidas que nós já tínhamos contratado em 5 milhões aqui praticamente, no final de 2024. Essa aqui era a previsão. Porém, com aqueles 2 milhões de financiamento do Banco do Brasil, passou para 7 milhões. Está vendo? 2.175.000. Também teve essa diferença aqui, que todos esses índices aqui que não estavam previstos na parte inicial lá, levam a ter esses índices aqui desfavoráveis, né? Esses dois, tanto o primário e o nominal, eles são desfavoráveis ao município, né? A grosso modo, né? Embora os demais índices demonstram um equilíbrio fiscal do município, né? Uma saúde fiscal boa, né? Em termos de gasto com saúde, educação, ensino, pessoal, mas esse índice primário e nominal ficaram comprometidos por conta dos restos a pagar e da operação de crédito que foi realizada. Aí esses índices ficaram comprometidos, né?
operação de 2 milhões ali acabou interferindo nessa... Interferiu, e também interferiu os restos a pagar que ficaram, que também são considerados na despesa e não são e a receita do superávit que ficou, se não me engano, ficou... Deixa eu ver aqui para não dar um número, se eu tenho... Eu não vou ter aqui, mas acho que ficou em torno de 4 milhões de superávit ou mais. Não tenho aqui. Superávit de 2023 para 2024, 4 milhões e 673. Entendeu? Então, esse recurso, não tinha como eu prever lá em julho que ia ficar esse recurso em caixa. Né? E aí, esse índice aqui, ele foi aplicado em 2024, porém, foi excluído, não foi considerado como receita na minha, porque só considera a receita do ano de 2024. Entendi. Mas eu tive despesa, e a despesa considera 100%. Entendi. Entendeu? Aberto a perguntas ali, no resumo geral. Ademir, talvez eu vou fazer uma pergunta que já tinha passado, que eu cheguei atrasado, que eu estava no Rio Grande, né? Você sabe especificar mais ou menos quanto é que nós estamos pagando de juro hoje a prefeitura? Ou esse número, Aqui, talvez? Despesa financeira, 774 mil. No ano, foi pago o ano passado. Ah, por ano, né? Isso. Mas, nosso advogado... Dois temas que não se... Tá ligado? Dois temas que não se fogem, né? Receita e despesa, né? Sempre receita e despesa. A exemplo que foi comentado aí, lá em 17, me lembro que estava aí com o Gilberto, aquela crise, né, Ademir? Lembra disso, né? Aquela crise, tinha que administrar números, o índice não podia contratar por causa do índice da folha, e todos aqueles critérios que é utilizados são regra do jogo, né? Não adianta, hoje o Ademir é prefeito, tem que seguir certas regras, senão escorrega aí. E depois fica engatado. Mas foi um tempo difícil, como o Ademir também colocou, depois de 22, depois da pandemia, parece que trouxe melhoras na arrecadação. Houve também a mexida no Código Tributário, mexeu na arrecadação também, sim. Mas é receita e despesa no final de tudo, certo? O prefeito pode investir, depende da receita, e também acompanhar a despesa. E falando de receita, e também foi bem colocado no quadro aí, comparativo com o Rio Oeste, quando a Elaine levantou, me chamou a atenção, a respeito da receita rural. Nós tínhamos uma vez uma festa do queijo. O leite era in natura, mas se colhia muito fora. E o derivado que gerava a receita aqui era o queijo, era o produto industrializado. Não entrava naquele índice do verde lá, verdinho, né? Hoje não. Hoje nós temos agroplanta, né, prefeito? Não é verdade? É produto natura, de origem até a comercialização. Então, por que não dar mais incentivo a essa área e aumentarmos aquela faixa de verde lá, já que no adicionado ele é 100%? E o adicionado, segundo o contador colocou muito bem, ele influencia em todos, uma porção de índice, né? Ele pega 100% do valor da venda como valor adicionado. Então, eu acho que é ali que teria que fazer alguma coisa a mais. O que eu sugeria? Até por algumas perguntas que eu escuto lá no meu escritório. Vem agricultor e diz lá, ô Vilmar, mas quanto que eu posso tirar de nota fiscal de produtor? Por causa do imposto de renda. Ele disse, olha, desde o ano passado é 153.199, que significa que 20%, que é o tributado, não alcança os 30 mil lá da receita tributada. Estaria dentro da faixa da isenção. Tá, então a receita rural é 153 mil e vale quebrar, tá bom. 153 mil. Quantos agricultores sabem disso? Prefeito, se todo agricultor de Laurentino tirasse de nota rural, vamos falar agora da agroplanta, de plantas, 153 mil. Qual é que seria a arrecadação de Laurentino no final do ano? 153 mil de nota cada agricultor. Ele nem está obrigado a declarar imposto de renda. Ah, mas ele é aposentado. Se ele é aposentado, ganha o salário mínimo, a maioria rural é o salário mínimo, é vinculado.
1.518. Dá quanto? 18 mil. Menos 30 dá 12. Dá 60 mil de nota ainda. Ele pode ser aposentado, a receita dele, se ele for menos de 65, ela é toda tributada, senão já também não é. Senão ele pode tirar mais 60 de nota, que ainda não entra no imposto de renda. O que eu quero dizer? 153 mil, se fosse, a grosso modo, cada agricultor, quanto que dá de arrecadação? Eu acho que nós devíamos fazer mais, divulgar esse conhecimento ao nosso agricultor, porque tem muitos que me perguntam, eu vejo que está meio ignorante esse caso. É uma coisa meio escondida, a Elaine levantou muito bem. É uma sugestão que eu dou, prefeito, na área ali, quem sabe, divulgar mais, orientar o nosso agricultor. Se me permitir, realmente eu notei 2 itens para falar do resumo da audiência. É essa questão mesmo, é receita e despesa. Geralmente o gestor, de fato, e é verdadeiro isso, e o gestor, o legislativo, o executivo se preocupa muito com a despesa. Às vezes eu falo que nós estamos hoje com uma deficiência de servidores, hoje falta motorista na saúde, hoje falta motorista na obras, hoje falta administrativo no setor administrativo da prefeitura, e a gente precisa melhorar esse quadro para ter um serviço com mais eficiência e com mais agilidade. Mas geralmente não se preocupa com a receita, de fato. Então isso é exatamente o que nós estamos fazendo agora, até para a gente acrescentar as tuas palavras do contador, também da Elaine, que a nossa gestão ela vem se preocupando de fato com a receita. Que o nosso município tem produtividade, mas às vezes não está gerando receita com isso. E de fato é um dos assuntos que eu ia mesmo comentar, a Elaine falou, do setor agrícola. A gente veja hoje a diferença com o Rio do Oeste, com o Laurentino. Claro que o Rio do Oeste talvez território um pouco maior, justifica também, mas Laurentino tem uma grande produtividade. E o que de fato falta é orientação. Já tivemos várias reuniões, temos aqui um representante da agricultura, que ele fala sempre das reuniões, que hoje falta orientação. Há uma grande preocupação do agricultor na emissão de nota. O que ele vai ter que contribuir, pagar com esse movimento econômico que ele vai ter, mas falta orientação. Mas para ele ter orientação e para ele se motivar, de fato, começar a gerar mais receita para o município, ele precisa de programas, precisa de incentivos. E é o que nós estamos elaborando agora, já tivemos alguma conversa antecipada, desenvolvendo programas que, de fato, vêm motivar o agricultor, vêm incentivar a movimentar mais as suas movimentação de nota fiscal. E, de fato, um dos programas que a gente tem que estar desenvolvendo é o retorno ao produtor rural, que seria uma forma de bônus fiscal, que conforme a emissão de nota dele anual, ele terá um retorno em serviço público, que esse retorno não se paga, é uma coisa que acaba aumentando a nossa receita. Então, de fato, a gente está com um projeto em andamento, criando vários programas de incentivo para melhorar a produtividade, para incentivar a produção, para segurar as famílias na agricultura, vai ajudar a produzir. Mas se nós darmos um incentivo de fato, que ele esteja o retorno da sua emissão da nota, do seu imposto que ele paga, ele vai se sentir mais valorizado. Para isso precisa, então, programas e orientação. E isso a gente está desenvolvendo e vamos trabalhar. Não só na agricultura, eu vejo também no setor industrial, comercial, também precisa de mais incentivos. Nós temos projeto também ali de desenvolver nosso município, hoje de uma forma mais eficiente, nas partes altas do município, para que a gente possa trazer novos investidores, com novas empresas, em partes altas do município, talvez com custos mais baixos de investimento. Também hoje nós assinamos um contrato novamente na Elaine com o Sebrae. Também a gente quer fomentar mais aí do empreendedorismo. Então, assim, é um conjunto de ações que muitas vezes o gestor preocupa só com a receita. Ah, não vou contratar porque vai estourar a receita. Não vou fazer isso porque vai estourar meu orçamento. Nós temos que trabalhar pensando em políticas públicas voltado à receita do município. Então, isso a gente quer trabalhar. Obrigado pelas colocações, doutor Vilmar, Elaine, Ademir. Então, de fato, sempre a preocupação é a receita.
a despesa, aliás, mas não se preocupa em aumentar a nossa receita. Então a gente está trabalhando em cima disso e precisa, de fato, essas orientações, principalmente, que eu acho que temos produtividade suficiente para aumentar a nossa receita. Só falta orientação de fato. Obrigado. Me permite só uma colocação? Está funcionando bem? Está ok? Tá ok. Tá. Não, prefeito, é o seguinte, uma vez quase morreu aqui nessa casa aqui, com um programa chamado Nota Fiscal Sempre. Tempo do Valentim Nardelli, na década lá de 89, 92. Mas o que era uma ideia boa, depois acabou não prevalecendo. Pode servir até como uma ideia agora, que eu acho que tem que ter incentivo, senão não provoca, não adianta. Tem que ter alguma coisa de retorno. Funciona assim. Sim. Naquela época, chamada programa Nota Fiscal Sempre, era o agricultor que tirava a nota e apresentava na secretaria, ele ganhava um percentual. Não me lembro mais quanto é que era, mas era um percentual que daí ele se servia daquele percentual para usar, por exemplo, caçamba de barro, uma máquina retroescavadeira, fazer uma lagoa, de retorno para ele. Era uma forma de incentivar. E depois acabou morrendo aquilo lá, mas a ideia lá era boa. Quem sabe serve, porque tem que incentivar alguma coisa, senão não provoca. É justamente o nosso projeto, é nesse formato, de acordo com o faturamento dele, ele tem o retorno do imposto que ele paga. Então existe um cálculo, até R$100.000 de produção, de faturamento é um valor, até 200 é outro, até 300 é outro, até chegar no limitador. E esse retorno que ele terá do imposto pago, ele vai ter como benefício em serviço público. Pedra para sua propriedade, hora máquina, então seria para investimento na propriedade dele, para escoamento da produção, para melhorar a sua propriedade. Então, de fato, nossa lei que está sendo hoje elaborada já vem de um formato de um município do Oeste Catarinense, que deu certo, aumentou muito a economia do município. Então, a gente vai trazer para Laurentino. Eu acho que esse modelo aqui ele é inovador na nossa região, mas, de fato, é desse formato. De acordo com o que ele paga, ele tem um retorno do imposto em serviço público. Porque, geralmente, vou falar a verdade, o agricultor acaba precisando desse incentivo na propriedade. E às vezes é feito até de uma forma, não vou dizer regular, mas não é regulamentada. E essa lei vem regulamentar o serviço que é feito na propriedade dele. Às vezes ele precisa de uma carga de pedra ou duas, ele tem direito, porque ele está produzindo, mas está levando de uma forma não regulamentada. E com essa lei regulamenta. Então, de acordo com a produtividade e o faturamento, ele vai ter direito mais ou menos em benefício à sua propriedade. Então, é uma maneira de valorizar quem paga, incentivar quem não tira nota ainda. Só dando mais um esclarecimento, na verdade, assim, ó, outra coisa que o agricultor não está se preocupando muito. Aí ele vai lá, trabalha, daqui a pouco ele compra um trator novo, certo? Daqui a pouco vem lá a fiscalização, que está acontecendo em outros municípios, produtores de leite já levaram multas grandes. Porque ele não tira nota fiscal, aí ele acaba não incentivando o município e ele vai lá comprar um trator novo. E daí não tem uma declaração de renda. Então já legaliza isso, acaba ajudando o município, ajudando ele próprio. Então nós temos que esclarecer isso para o agricultor, porque o agricultor, na verdade, ele não sabe às vezes tocar uma empresa. Ele sabe muito produzir e não está esclarecido, né? Porque hoje virou uma empresa. O agricultor hoje tem que fazer um curso quase que nem um empresário, né? Boa noite. É assim, ó, eu vejo que essa parte de incentivar é importante, como o Agenor falou várias vezes, eu já falei. Eu acho que hoje nós temos que fazer o agricultor, profissionalizar o agricultor. Eu sou agricultor e eu vejo assim, ó, a nossa agricultura é uma agricultura de pessoas mais velhas. Elas têm mais dificuldade na internet, elas têm mais dificuldade com a tecnologia hoje. Hoje, tanto que se você fizer um levantamento, cara, nós temos um grande problema, essa nota eletrônica. Eles têm dificuldade. Muitas vezes o cara não tira nota por ele não ter o conhecimento de fazer. Eu vejo, eu sei porque, né, a gente consegue se virar, mas a maior parte é isso. E outra coisa, é isso que o Roberto falou das notas fiscais do imposto de renda. Muita gente não quer tirar nota ou não tira nota por medo de ser pego depois na Receita Federal. Né? Eu faço 2 anos já que eu estou declarando meu imposto de renda. Por causa das movimentações. E assim, ó, aquilo que o senhor Vimar falou,
do 150 e poucos mil por agricultor, o agricultor não tem muito conhecimento disso. Mas, por exemplo, assim, ó, a minha esposa está no meu bloco de nota. Então, assim, ó, ele gera um percentual a mais, porque ela também é dependente, ela também trabalha. Não é só sabe? E os 157 mil, que às vezes o cara acha que ele vai ultrapassar aquilo ali, ele vai ser pego, ele vai pagar multa. Não é, ele tem que ver tudo que ele gasta, tudo que ele está gerando de imposto para o município. Eu vejo hoje que o principal para o agricultor seria a qualificação nessas áreas. Nós temos um privilégio aqui na casa, na Câmara de Vereadores, a gente tem agricultores para representar a classe, e pegando o gancho do Dr. Vilmar, é importante, uma iniciativa que tem 30 anos, que já se queria trabalhar com isso, e eu acho importante ter essa voz da agricultura aqui na Câmara, porque é uma coisa que a gente não pode deixar esmorecer. O agricultor precisa ter essa voz. Esses benefícios que agora estamos pensando em trazer de volta, eles deveriam ter sido continuados, não deveriam ter sido interrompidos. Então, é importante que os agricultores tenham um espaço aqui na Câmara. E parabéns por vocês terem chegado até aqui e ser uma voz da agricultura aqui dentro. Mais algum questionamento? Oi? Me permite? O Givanildo colocou uma coisa muito certa. O agricultor hoje, ele é ainda velho, pensamento velho, práticas antigas. É uma verdade. Não agora que veio a NFE, que saiu agora, que é eletrônica, como o Givanildo colocou, mas há tempos atrás, não muito longe, 1 ano, 2 atrás, eu cansei de fazer nota anos e anos no meu escritório. Vem lá com o bloco para me tirar nota. Não consegue preencher uma nota. E esse pessoal ainda é hoje agricultor de hoje. Tem essa dificuldade. Muito mais agora com a nota fiscal eletrônica. Então também tem que chegar nisso. Não é só querer que ele tire a nota. Tem que saber orientar ou criar essa forma de fazer, que ele consiga, ou através de alguém que faça, né? Pra poder, e essa orientação também, o conhecimento e a prática. Tem que chegar nisso. E desculpa, Silvio Mar. E uma outra colocação que talvez seria interessante fazer no município é fazer um levantamento da idade do agricultor hoje. Eu vejo que a dificuldade, como o Silvio Mar está falando de fazer a nota, é porque eu sempre digo assim, a agricultura está ficando velha, a juventude não quer mais ficar na roça. De cada 10 jovens hoje, cara, 3 ficam na roça, 3 saem para trabalhar na cidade. Então, tipo assim, ó, as pessoas mais velhas, elas não aderiram à tecnologia. Uma pessoa, né, que, né, vamos ser bem sinceros, acima dos 60 anos, ela tem dificuldade de manusear um celular. E se ela tem dificuldade no celular, imagina no computador. Às vezes ela não tem nem acesso direito em casa à internet. E tem uma coisa, está se fechando o cerco. A gente vai sempre revogando, o governo dá um prazo para fazer as notas, vai chegar uma hora que vai ser tudo, eles querem fechar o cerco para pegar quem está burlando a lei. Então, assim, ó, vai chegar uma hora que o cara vai parar de trabalhar na roça porque ele não sabe tirar nota eletrônica. E ele é obrigado, dependendo, ó, por exemplo, eu sou fumicultor. Eu não consigo vender nenhum produto da minha propriedade se não tiver nota. Eu não tenho o fumo, não tenho como eu vender ele sem nota, não existe. Em resumo, José. Isso é um incentivo também, né? Que daí o cara das notas lá, ele podia ajudar os colonos a tirar nota, né? Porque tem, como o Givanildo falou, tem muitos daqueles que não conseguem. E daí se vai no sindicato, tem que pagar, que não é sócio. E tem o Clave também que faz, mas também tem que pagar, que não é sócio. E daí se tiver o cara lá que tira a nota lá, que quer ajudar os colonos, daí já muda bastante coisa. Só para complementar, então, não, de fato já está sendo ali analisado algumas propostas ali de capacitação, porque de fato foi bem lembrado do vereador Givanildo, agora com essa inovação da nota eletrônica, né? Então a gente sabe da dificuldade, então a gente quer criar ali mecanismo, né, para vir capacitar os agricultores, para que eles estejam aptos a fazer suas notas fiscais. Então assim, a gente vai dar um suporte, sim, na agricultura, mas o mais importante é ensinar ele a realizar essa nota, porque pela legislação, quem tem que fazer a nota é o produtor.
outra pessoa não pode fazer por ele. Ele pode até orientar e ensinar, mas ele vai ter que fazer a nota dele. Claro que inicialmente vai ter que ter alguém do lado para fazer esse procedimento. Mas então hoje o ideal é capacitar e ensinar que com certeza na família tem um neto, tem alguém ali que vai acabar fazendo isso para os pais ou para alguém ali. Mas realmente precisa isso ali e a capacitação hoje é essencial. Mais algum comentário? Pode finalizar, Ademir? Com relação a isso que o doutor Vilmar comentou, doutor, até tem aqui um valor de notas, como eu falei antes lá, que o setor agropecuário 100% entra no valor adicionado, então em 2022 foi emitido 44 milhões de notas fiscais no setor agropecuário, tá? Em 2023, 45, em 2024, 39 milhões. Tá? Então aqui daí teria que estar vendo a questão de propriedades, produtores, enfim, para você ter uma média de quanto que está se tirando de notas fiscais, né? Então aqui esse valor de 2022 é o que teve, ajudou no VA de retorno para 2024. E 2025 será com base nesse valor adicionado aqui, onde foi tirado em 2023 45 milhões de nota. E para finalizar a minha apresentação, e aí eu passo ao presidente, quero agradecer novamente a atenção de todos, tá? E ficar também à disposição, caso tenham sugestões para a melhoria da apresentação. E me coloco sempre à disposição dentro do meu conhecimento para estar fornecendo esses dados ou tentando explicar de uma melhor forma, se tiver alguma sugestão, que às vezes aquilo que é o óbvio para mim pode ser o desconhecido para o outro, né? É o desconhecido para o outro. Então, às vezes a gente pensa que está explicando de uma forma clara e pode ser que está complicando mais ainda. Mas tentei dar o meu melhor para apresentar para vocês essas informações e fico à disposição da Câmara para maiores esclarecimentos e retorno a palavra ao presidente. Eu quero aqui agradecer ao Ademir pela apresentação da audiência. Quero agradecer a presença aqui dos meus companheiros de comissão, vereador Max, vereador Elaine. Agradeço aqui a presença do nosso prefeito, a presença do nosso presidente da Câmara, Roberto, vereadores Givanildo, Vanildo, José. Agradeço às servidoras da casa, às pessoas que estão aqui nos acompanhando e a quem nos acompanha pela internet. Nada mais, havendo a conversar a respeito da audiência pública, eu declaro encerrada essa sessão. Desejo uma boa noite a todos. Que Deus abençoe Laurentino.